Bom dia a todos. Nós vamos dar início, então, à mesa Sonhos Território Compartilhado, com Carmen Mion e Paulo Duarte Guimarães Filho. Eu sou a Bruna Paula Zerbinati, sou membro filiado do Instituto Durval Marcondes da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo e pós-doutoranda do Instituto de Psicologia da USP. E vou coordenar essa mesa. Agradeço muito a presença de todos vocês que estão assistindo, da diretoria científica e dos convidados que se dispuseram a compartilhar suas ideias conosco nessa manhã de sábado. Eu vou apresentando os convidados à medida que forem falando e no final nós teremos tempo para discussão. Vocês que estão assistindo podem enviar suas perguntas no espaço indicado na tela de vocês, que eu vou recolhendo e aí eu apresento as perguntas no final. Nós vamos iniciar então com o trabalho da Carmen Mion, que é membro efetivo e analista de data da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, docente e supervisora do Instituto de Psicanálise da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, tem pós-graduação em psiquiatria pelo Mental Health Clinical Research Center da University of Iowa Hospital, nos Estados Unidos, formação médica pela Faculdade de Medicina da USP, residência e especialização em neurologia pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Passo a palavra para você, Carmen. Obrigada, Bruna. Agradeço a sua coordenação, sua presença aqui hoje e gostaria muito de agradecer o convite da diretoria científica e da Audrey como coordenadora científica desse evento. Bom, como vocês puderam já apreciar através dos trabalhos apresentados ao longo dos 2 eixos da Bienal, são inúmeras as fronteiras externas e internas, culturais, políticas, sociais, raciais, teóricas e outras com que nos deparamos cotidianamente. Frequentemente, no entanto, encontramos resistências de toda sorte aos movimentos que buscam atravessá-las ou mesmo atenuá-las. Em nosso encontro hoje sobre sonhos e seus territórios compartilhados, eu me limitarei a uma breve reflexão sobre as nossas fronteiras internas, as inúmeras cesuras psíquicas com as quais nos deparamos cotidianamente e as vias ou movimentos que buscamos em nossa prática para que possamos, se não atravessá-las, vislumbrar o outro lado desses espelhos transparentes. Espelhos transparentes é uma metáfora que o Bill usou para cesuras entre as diferentes dimensões psíquicas. Ao abordar o sonho como via régia para o inconsciente, essa primeira fronteira no interior da própria pessoa a ser estudada, já que jamais tinha sido abordada antes pela ciência, Freud inaugurou um campo de conhecimento que tem o sonho como um paradigma. O campo em que a prática clínica psicanalítica se estabeleceu foi o território do reprimido, aquele com o qual nós analistas estamos familiarizados. Conhecemos seus caminhos e passagens pelas quais nos movemos com os nossos pacientes neuróticos. Aqui, as turbulências emocionais e somáticas que o psicanalista e o paciente experimentam no consultório podem ser sonhadas com elementos da vida psíquica do paciente e do próprio analista, através das associações livres e atenção flutuante. Mas o que acontece aos pacientes e à função psicanalítica quando as fronteiras entre as diferentes dimensões psíquicas e suas interfaces estão fechadas ou mesmo inexistentes? Nos últimos anos, cada vez mais analistas consideram que, além da análise das partes neuróticas, das assim ditas partes neuróticas da mente, existe também a necessidade de trabalhar de modo a criar ou reforçar estruturas psíquicas fracas, ineficientes ou mesmo inexistentes, que impossibilitam ao paciente sonhar, por falta de um espaço psíquico para o sonho, para o onírico. Atualmente,
Temos disponível uma ampla bibliografia relacionada ao nível de funcionamento psíquico mais intimamente associado com o não representado. Experiências pré-verbais da mente primordial, transtornos do espectro autista, traumas precoces, estados de profundo desamparo psíquico e ou de desintegração barra não integração. Os sonhos, sabemos, são algumas das criações humanas mais magníficas, enigmáticas, desconhecidas e criativas. Grotstein diz: somos mais nós mesmos sonhando sonhos que nos sonham. Às vezes, a imaginação e as imagens oníricas estão relacionadas a tentativas de alcançar significados, sentidos, como uma mitologia privada, não necessariamente ligada ao desejo, embora ele sempre faça parte. Através dos sonhos e do sonhar, nos aproximamos de nós mesmos, atravessamos fronteiras intrapsíquicas e intersubjetivas. Lembrando que sonhar não basta, pois é necessário sonhar nossos sonhos, o que implica em movimentos entre diferentes dimensões psíquicas. Guiados por entre passagens ocultas em nossos sonhos, podemos atravessar as cisuras entre as dimensões psicossomáticas, somatopsíquicas, o interno, o externo, posição esquizoparanoide, posição depressiva, consciente, inconsciente, presente, passado, futuro, finito, infinito. No entanto, essas defesas alinhadas contra agonias e terrores que não adquiriram representação roubam do indivíduo a possibilidade de trabalho de sonho alfa e pensamentos oníricos de vigília, sonho diurno, capacidade de imaginar, devaneio, eliminando consequentemente a pré-condição para o sonhar, o impulso criativo e a vida mesmo. Os terrores e agonias que não podem adquirir sentido aparecem aqui de maneira semelhante a traumas que excedem em intensidade a capacidade de serem experienciados, ou seja, vividos psiquicamente pelo sujeito. Eles não são sofridos. Né? Parto com Bion da premissa de que não há experiência emocional desvinculada de uma relação. A partir do modelo da Reverie materna, em relação às identificações projetivas do bebê, através da sua continência, capacidade de transformar e nomear os terrores vividos por um bebê, é que será construída a capacidade de representar psiquicamente. A criança irá progressivamente tornando-se capaz de representar o objeto na sua ausência, constituindo-se o que Klein chamou um objeto interno que lhe permitirá tolerar a ausência do objeto real. Na realidade, vai se criando um espaço psíquico para o sonhar. No dizer de Bion, a introjeção de um aparelho para pensar, a relação continente e conteúdo que Bion representou com o símbolo feminino e masculino, como um casal. Seja por uma falha do objeto excessivamente traumático ou não suficientemente bom, uma mãe deprimida, psicótica, enfim, seja por incapacidade de tolerar a frustração, voracidade e destrutividade do bebê, lembrando aqui que se trata sempre de uma interação entre ambos. Então, seja por um fator ou outro, a capacidade de manter o objeto internamente será destruída, interrompida, ou mesmo nem chegará a se desenvolver. Nessas situações, ocorreria uma falha do vínculo entre a pulsão e o conteúdo inconsciente, formando vazios na estrutura psíquica. Estamos aqui na área da mente primordial, segundo Bion, ou dos fenômenos protopsíquicos, segundo Green. Em outras palavras, tudo que não pode acontecer no contexto de uma relação humana
e ser experienciado como sonhos compartilhados e ou realidade compartilhada, utilizando aqui um conceito do Winnicott, tende a ser colocado no campo do não humano, torna-se impensável e desperta terrores e agonias sem nome. Com essa afirmativa de que para nascer um psiquismo é necessário outro psiquismo capaz de pensamentos oníricos, Bion abriu o campo do intersubjetivo na relação analítica, dos territórios oníricos compartilhados e flutuações nas fronteiras eu, o outro. Do ponto de vista da técnica, ele colocou a pessoa do analista na sala de análise, no sentido que ele propõe o uso da sua visão binocular, consciente e inconsciente. Com isso, a presença da subjetividade do analista adquire importância na relação analítica, possibilitando-lhe uma observação fina e a utilização da sua intuição analiticamente treinada e informada. O analista acolhe os sonhos não sonhados do seu paciente e nele depositados, e que o fazem experimentar emoções, pensamentos, afetos, que lhe tornam possível metabolizar e comunicar o que o paciente não pode experienciar ou mesmo nomear. A sessão passa a ser uma sucessão de movimentos resultantes da interação das duas mentes, desde o início do encontro entre analista e analisando. O foco do analista é o material para o qual ele tem evidência direta, isto é, a experiência emocional da dupla analítica no momento da sessão. E a tarefa analítica consistirá em sonhar o encontro da dupla, através da capacidade do próprio analista para reverie, uso de conjecturas imaginativas, contra-transferência no sentido sensu lato, não é inconsciente, né? No senso estrito, a contra-transferência é inconsciente, no campo do intersubjetivo que se estabelece entre paciente e analista, além de acolher e pensar os seus próprios pensamentos oníricos de vigília. Com sorte, o analista será capaz de conter, sonhar e discernir a qualidade psíquica que o paciente não é capaz de perceber e que provoca o seu sofrimento. Ou seja, a qualidade psíquica de um conteúdo emocional que geralmente aparece como um perseguidor e que precisa ser eliminado. Frases como, quero me livrar desse sentimento horrível, ou este pânico não me permite que eu viva. Gostaria de lembrar aqui, como ressaltam Levine e Reid, que as palavras, no início, são percepções sensoriais auditivas, que têm acesso direto à consciência, e assim também implicam numa relação com o objeto, pois tornam-se uma memória de um som feito por outro, pelo objeto amado. As palavras, então, teriam que ser apresentadas inicialmente ao aparelho sensorial, som, a melodia da voz materna. O casal Botelha traduz Darstellung, que seria a apresentação do objeto, né, que Freud descreve, por figurabilidade, que se apresenta ao analista formando uma imagem que estrutura e transmite algo implícito ou iminente, mas ainda sem representação na psique do paciente ou do analista. Só depois da figuração ter acontecido é que poderá haver algo a ser reprimido e posteriormente desvelado. Enfim, uma mudança de foco a proposta é de uma mudança de foco para o fortalecimento, criação e desenvolvimento de capacidades psíquicas, situações em que me parece que a necessidade de converter a experiência emocional em sonhos torna-se mais importante do que converter sonhos em experiência consciente e racional, como propôs Freud para os pacientes neuróticos. Ao invés de focar principalmente nas ansiedades, defesas, cisões, retorno do reprimido ou fantasias inconscientes, embora eventualmente elas se revelem na interação da dupla, o analista se volta aqui para o desenvolvimento de capacidades dessas capacidades e estruturas psíquicas a partir de uma relação viva,
Ambos se nutrem da experiência do momento em direção à expansão psíquica da dupla. Claro que o desenrolar desse processo vai depender das qualidades psíquicas do analista, que serão comunicadas ao paciente através dos canais de comunicação efetivos e dos seus inevitáveis impactos sobre a mente do paciente. Com isso, na cena analítica, o não saber a priori, no aqui e agora da relação, vem para o primeiro plano, favorecendo um vínculo de intimidade e criatividade. Desnecessário mencionar, porém eu acho muito importante, ressaltar a importância da análise do próprio analista para um trabalho nessa área. Como o tempo é curto, apenas citarei alguns fenômenos e correspondentes conceitos que fazem parte da clínica contemporânea e que estariam incluídos no não representado. Por exemplo, a pulsão de morte, a compulsão, a repetição de Freud, a parte psicótica, não psicótica da personalidade, o uso da subjetividade, da intuição do analista e transformações em Odd Bion, a descatexia, que Green coloca no modelo da mãe morta, né? A alucinação negativa, fenômenos protopsíquicos de Green, o gesto que cai no vazio, a regressão fusional, dependência absoluta do objeto de Winnicott, o objeto transformacional de Bolas, a teoria do campo como um terceiro e o trabalho das narrativas construídas pela dupla de Antonino Ferro, os sonhos não sonhados e os choros interrompidos de Ogden, a necessidade de figurabilidade apontada pelo casal Botelho, a abordagem das patologias psicossomáticas como restrições dos conflitos à esfera somática, completamente desprovidos de simbolização, proposto pelos franceses Marty e Desmoulins e outros. Green aponta alguns fatores, fazendo aqui um rápido resuminho, que ele acredita serem comuns a todos esses estados, independente da filiação teórica dos autores. A confusão entre sujeito e objeto. O fato de que a capacidade de simbolizar vai depender do objeto. A necessidade do objeto para que haja uma integração psíquica, uma integração estrutural, que ele chama de estrutural. Os sintomas apareceriam, então, contidos em 4 grupos. Primeiro, a exclusão somática, como nas doenças psicossomáticas, incluindo aí o pânico. Expulsão via ação, como nas atuações, que em geral o paciente, a razão em geral o paciente desconhece. São atuações do tipo masoquistas, adições, agressões, todas elas com sentido, com a finalidade do alívio dessa dor psíquica, desse terror. Terceiro, cisões com identificações projetivas violentas aliadas a uma resultante área de solidão, localizada em camadas mais profundas do self. 4, a descatexia, desinvestimento ou desligamento afetivo do objeto, onde peraí, eu fui olhar a hora aqui. Eu acho que eu estou na minha hora, se eu não me engano. Sim. Bom, e assim por diante. Eu vou mais para frente aqui. E eu queria dizer o seguinte, como salientei num trabalho anterior, paradoxalmente esse colapso que ocorreu no passado ainda não aconteceu para o paciente. Então podemos nos deparar, porque ele ainda não foi vivido, experienciado. Assim podemos nos deparar com o paradoxo de uma organização defensiva desenvolvida inconscientemente pelo paciente para evitar uma temida catástrofe futura, que na realidade já aconteceu. Experienciar esse episódio passado pela primeira vez no presente com o analista seria o equivalente a levantar a repressão no neurótico. Trata-se, na verdade, de uma memória do original que nunca foi experienciado. Né? Em outras palavras,
Os sintomas que alguns pacientes nos apresentam são remanescentes e ou consequências de um desastre e ocultam, mais do que revelam, o caminho ou as vias que o analista poderia seguir até a dor primordial. Enfim, eu penso que a função do analista envolve não apenas ideias em trânsito, mas um analista com uma mente em trânsito, um vir a ser, no sentido de poder atravessar suas próprias fronteiras, cesuras, entre as diferentes dimensões psíquicas, sem se assustar ou imobilizar, transcender seus próprios vértices sem perdê-los de vista e ver ambos os lados dos inúmeros espelhos, cesuras, com quais Alices nos deparamos diariamente. Encontrar as sensações ou emoções que nunca atingiram a consciência e acompanhar os pacientes na travessia das suas cesuras. Um processo sustentado no tempo pela presença do psicanalista em um ambiente capaz de proporcionar estabilidade, continuidade e autenticidade, condições fundamentais para a constituição de um sentido de si. Obrigada. Oi, Obrigada, querida. Carmen. Agora nós vamos ouvir o trabalho intitulado Tecendo Fios dos Sonhos na Psicanálise e em Territórios Compartilhados, Aurora da Psique, de Paulo Duarte Guimarães Filho, que é analista de data e de adultos e crianças da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, da qual foi diretor científico e diretor do Instituto de Psicanálise. Também coordenou o grupo de estudos de psicanálise dos transtornos autísticos e atualmente é coordenador do grupo de estudos de psicanálise semiótica. Anteriormente foi membro do Comitê de Pesquisa Conceitual da IPA. É mestre em filosofia pelo Departamento de Filosofia da PUC de São Paulo, onde coordenou o grupo de investigação sobre psicanálise e pragmatismo. Tem publicações sobre transtornos do espectro autista, sonhos, epistemologia da psicanálise e filosofia de Peirce. Passo a palavra para você, Paulo. Bom dia a todos. A Bruna, a Carmen, a satisfação de estar compartilhando com elas dessa apresentação e meu agradecimento especial à diretoria científica por dar essa oportunidade dessa conversa nessa circunstância tão difícil que nós estamos. Que eu vou apresentar, o Sonho em Territórios Compartilhados, eu dei um título que eu vou ler, porque ele tem a ver com o que vai ser desdobrado, que seria Tecendo Fios dos Sonhos na Psicanálise e em Territórios Compartilhados, e interrogando a aurora da psique. Vocês vão ver por que esse termo e essa interrogação, que foi um tanto inspirada por um poema que é o próprio modelo da tecelagem para fazer uma articulação dos vários elementos que nós vamos procurar trazer, por um poema de João Cabral de Melo Neto, que eu vou ler agora, porque eu acho que ele é uma espécie de diagrama que coloca muito das questões que nós vamos tratar. O poema de João Cabral é Tecendo Amanhã, e nele o João Cabral diz: um galo não se amanhã, ele precisará sempre de outros galos, de um que apanhe esse grito que ele e o lance a outro, de um outro galo, aí está a versão, que apanhe o grito de um galo antes e o lance a outro, e de outros galos, que com muitos galos se cruzem os fios de sol de seus gritos de galo, para que amanhã, desde uma teia tênue, se vá tecendo entre todos os galos, e se encorpando em tela, entre todos, se erguendo, se entretendendo para todos no todo amanhã, que plana livre de armação, amanhã, todo de um tecido tão aéreo que, tecido, se eleva por si, luz, balão.
Nosso tema é interdisciplinar e o poema de João Cabral é valioso para exprimir experiências que tenho tido ao tecer fios da psicanálise com os de outras disciplinas. Uma das mais reveladoras é em relação aos sonhos, pesadelos, nos aproximando de algo colocado com tanta riqueza poética por Cabral na imagem da luz balão. Vocês vão ver como essa imagem tem a ver com uma condensação de vários elementos do que nós vamos tratar. Outra figura no poema expõe bem o valor da associação do que vem de diferentes territórios ao apontar que um galo sozinho não tece amanhã, precisando do canto de outros galos. Assim, o mais relevante para o que vamos tratar é como as imagens deste poema têm paralelos com o modo pelo qual a tecelagem dos fios dos sonhos pesadelos na psicanálise e em territórios compartilhados do seu estudo levam a sugestão instigante sobre o papel dos fenômenos oníricos nas origens, isso é importante, né? E na continuação do funcionamento da psique, vida mental e emocional humana. Dispondo desses elementos, essa tecelagem favorece o entendimento de como os sonhos estiveram nas bases da criação da psicanálise com Freud e depois com Bion, numa de suas ampliações mais notáveis. De fato, para chegar ao que pode ser alcançado através da tecelagem de verificações sobre os sonhos na psicanálise, com as realizadas em territórios compartilhados, é necessário partir das decifrações fundamentais de Freud a respeito dos fenômenos oníricos. Tendo esta base, pode ser seguido como ela forneceu elementos para o reconhecimento por parte de Bion de que os processos presentes nos sonhos ocorriam também na vigília, tendo um papel central no processamento e na capacidade de lidar com as mobilizações da vida emocional. Bion chegou a isso verificando a ausência de sonhos nos psicóticos e, a partir daí, de que eles tinham um importante papel referido antes, o que levou à sua concepção da função alfa. Continuando, é necessário lembrar que, em termos de Bion, o processamento das experiências emocionais, ou operação da função alfa, se refere ao lidar com as manifestações emocionais primitivamente por meio da capacidade de continência reverie da mãe, seguida de meios expressivos presentes nos sonhos e já identificados por Freud. O que Bion salienta é como essas figurações têm um papel fundamental na continência e na representação e no lidar com as mobilizações emocionais. Distinguindo esta importância do sonhar e da função alfa, Bion também pôde reconhecer, com maior clareza, a presença de funcionamentos mentais em que isto não ocorre, sendo as representações vividas concretamente como fatos. Identificou, então, o que chamou dos elementos betas próprios dos processos psicóticos, possibilitando um melhor reconhecimento do funcionamento da chamada parte psicótica da personalidade ao lado da não psicótica. Estas concepções essenciais de Bion foram formuladas em nível de grande abstração. Para facilitar o acompanhamento da proximidade entre elas e verificações sobre os sonhos noutros territórios, bem como as possibilidades de tecelagem desses elementos, vale a pena aproveitar o modo como Ogden usou as concepções de Bion para o que abordou no seu trabalho Esta Arte, a Psicanálise, que tem como subtítulo, né, Sonhando Sonhos Não Sonhados e Choros Interrompidos. De grande interesse, no caso, são as colocações no sentido de que a arte da psicanálise tem a ver com levar a que pesadelos, foi como Ogden colocou, possam ser sonhados. E nesta direção, Ogden faz ligações dos pesadelos com os elementos beta e dos sonhos, claramente com a operação da função alfa. Estes termos de Ogden e Bion dão indicações de um lugar central dos pesadelos sonhos na vida emocional humana e são de grande valor
para o reconhecimento de seus elos e da tecelagem que pode advir daí, com o que verificaremos de outros territórios. Devemos começar dizendo que ouvimos um canto de galo na psicanálise e que, para facilitar a escuta no território vizinho, vai ser necessário o uso do que foi distinguido deste fio do canto, né, o pesadelo, na psicanálise, o papel do pesadelo, né, as colocações do Ogden, para ajudar na escuta do canto do outro território, conforme aparece num trabalho que tem o título em inglês, mas eu vou aí, A Reinterpretação dos Sonhos, uma hipótese evolucionária da função do sonhar. Esse trabalho é de um autor anti-Revolsu, foi apresentado num simpósio de neurocientistas sobre sonhos, e o que ele fez, fundamentalmente, foi um levantamento que evidencia a predominância de situações de perigo como fatores mobilizadores dos sonhos. Destaca este dado, que é um dado relativamente simples, né? Mas o correlaciona com o fato, são outras observações da neurociência, de que os pesadelos, sonhos, ocorrem também em determinadas espécies animais. A partir dos pesadelos, sonhos nos animais, vem a parte mais interessante, segundo eu considero, né, da hipótese de Revolsu, no sentido de que um processo com a natureza e complexidade dos sonhos não acontece e se mantém no plano biológico caso não tenha um papel importante para a sobrevivência. Esses elementos foram levando à noção de que os processos oníricos tenham tido como uma de suas funções, nas suas origens nos animais, a da reprodução de situações de perigo durante o sono. Evidentemente, provavelmente, pesadelos dos animais têm impregnações muito intensas dessas experiências representativas daquele mais carregado. Né? Desse modo, favoreceriam seus registros e contribuiriam para o enfrentamento de tais situações e daí para a sobrevivência. Apesar dos aspectos conjecturais, evidentemente, né, dessa hipótese, o que acrescentamos de nossa parte é que ela tem uma base e está de acordo com ocorrências conhecidas até hoje em seres humanos, na chamada síndrome do estresse pós-traumático, nas quais se destaca a repetição dos pesadelos e sonhos ligados aos traumas. Isso também foi reconhecido por Freud, foi uma das bases do seu além do princípio do prazer, as chamadas neuroses traumáticas, e nós temos várias experiências que, além dos quadros mais extremos, a questão do trauma aparece na nossa experiência frequentemente, de um modo muito significativo. Né? Essas ocorrências dão consistência à conjectura de Revolsu, a qual também é reforçada e ganha uma dimensão muito mais ampla se considerarmos seus nexos com o referido antes sobre as ideias de Bill Ogden a respeito dos sonhos pesadelos. E aqui tem a questão da tecelagem, tem que ir lá no outro território e voltar para a psicanálise, o acervo de informações que nós temos, como ele dá a esse fio que vem do outro campo, outro sentido mais rico, essa coisa toda. Por isso a imagem da tecelagem. Né? A outra tecelagem importante das concepções de Bion com as de Revolsu, no sentido de que, a partir de uma função inicial nos animais, voltada para o perigo e o traumático, onde se restringe quase a hipótese do Revolsu, toda a experiência psicanalítica, né, vai mostrar que os processos oníricos tenham evoluído para representarem de um modo muito mais amplo também outras mobilizações emocionais intensas, aí incluindo aquelas presentes nos desejos sexuais e em conflitos envolvidos com eles, conforme foi estudado amplamente por Freud. Quer dizer, esses dados, não dá para expandir isso agora aqui, não entram em conflito com o que o Freud já tinha verificado a respeito dos sonhos. Né? Ele foi mais uma certa dimensão dessas ocorrências.
Se os fios dos sonhos pesadelos, distinguidos por Freud e Bion na psicanálise e Revolução no plano neurobiológico, já lançam alguma luz sobre o papel de tais fenômenos no início e em aspectos fundamentais do funcionamento mental humano, psique, esse clareamento se amplia bastante através do fio também ligado a pesadelos, sonhos, e que foi trazido à luz no livro A Filosofia do Sonho, de Christoph Turck, filósofo alemão da conhecida Escola de Frankfurt. Apesar desse fio ter sido verificado de um modo inteiramente independente, no outro território independente, principalmente do trabalho do Revolução, há uma articulação forte, de certo modo, uma continuidade bem significativa entre ele e os fios considerados antes né, tanto do Bion, da psicanálise, como do Revolução. Um dado bastante interessante a respeito dessa continuidade é que ela não aparece diretamente diante de um primeiro olhar para as concepções de Turck. Isto acontece na medida em que o foco principal das considerações de Turck foram os rituais de sacrifício. Isso é muito interessante, a gente depois eu espero ter a oportunidade de a gente expandir mais isso, porque aqui está muito sintético. E a universalidade de sua presença nos primórdios da condição humana. Os primórdios, e se a gente olhar hoje a cena política, vai ver que isso está muito presente, né? Conforme as amplas verificações da paleontologia. O filósofo alemão destacou o papel de vivências traumáticas e de pavor na base desses rituais, bem como da repetitividade que faz parte deles. O título do seu livro, A Filosofia do Sonho, tem a ver com o fato de que usou noções centrais de Freud sobre os sonhos para o entendimento dessas manifestações. Elas contribuíram para Turck pensar como as repetições de expressões de manifestações emocionais ligadas ao traumático nos rituais de sacrifício teriam tido um papel básico na própria origem da mente humana. Isso é uma hipótese aí do Turck bem densa, né? O salientado por aquele autor foi como processos de condensação e deslocamento esclarecidos por Freud nos processos oníricos também fariam parte de expressões verbais repetidas com grande intensidade nos rituais de sacrifício, o que teria feito parte da própria origem da linguagem e da mente humana. Embora esses elementos tenham levado o filósofo alemão a esclarecimentos consistentes, é bem interessante verificar que, ao lado do uso das noções de noções freudianas, faltou a Turck a consideração dos acréscimos que se deram na psicanálise sobre os sonhos, né? Principalmente aqueles apontados antes do Bion, antes do trabalho, né, sobre o tema, o que dá indicação da dificuldade e de lacunas que podem ocorrer num trabalho interdisciplinar. Quer dizer, um filósofo, né, compreensível que não tenha a mesma familiaridade e informação do outro campo da psicanálise. Se tivesse levado em conta as contribuições de Bion, seria possível para Turck pensar em como a repetitividade de elementos traumáticos nos rituais de sacrifício estaria relacionada com a repetitividade de pesadelos, sonhos, nas experiências traumáticas em geral, conforme indicado anteriormente, o que certamente daria uma dimensão bem mais ampla à sua, entre aspas, que é o título do seu livro, Filosofia do Sono. Considerando esses dados, deve faltar uns 5, né? Considerando esses dados, eles facilitam a percepção do entrelaçamento entre o verificado nos dois outros territórios e o que temos na psicanálise. De fato, um olhar psicanalítico permite distinguir as ligações, como não foi feito pelos próprios autores, entre as sugestões de Revolução e as de Turck. Quer dizer, um não correlaciona com o outro, mas o olhar psicanalítico nos permite fazer essa tecelagem. Nessa direção,
aparecem com destaque os nexos entre a ideia de Revolsul dos sonhos nos animais diante de situações ameaçadoras, com as colocações de Turk a respeito do papel das experiências traumáticas nos rituais de sacrifício. Desse modo, as propostas de Turk dariam uma maior amplitude à hipótese de Revolsul, ao ter levado em conta como os pesadelos sonhos que aparecem nos animais transbordam para a vigília na experiência humana, né, ao estarem associados aos rituais de sacrifício. E depois, conforme foi sendo verificado na psicanálise, evoluindo para ter um papel central na continência, na expressão e no lidar com a vida emocional, tanto no sono como na vigília. Quer dizer, houve uma ampliação em todas as experiências psicanalíticas dessa função do sonhar, como o Bion principalmente desenvolveu e o Freud deu as bases, né? Apesar da relevância das contribuições desses dois autores, não é uma casualidade que eles não tenham feito os entrelaçamentos, essa tecelagem, né, e expansões conceituais que estão sendo propostas. Examinamos como essas ligações só foram possíveis a partir do uso de informações e noções desenvolvidas na psicanálise sobre os sonhos pesadelos. Sendo tecidos esses fios, é possível considerar como o estudo dos dois autores mencionados fornece elementos para uma ampliação do reconhecimento das raízes que levaram os sonhos a terem um papel tão central e importante na vida emocional humana. Isso eu acho muito, muito básico, aí a gente vê que são verificações que mostram os sonhos realmente com um realce extraordinário no funcionamento mental. Sobre esse ponto, é de extraordinária importância também, né, para a validade da psicanálise como conhecimento, é uma questão epistemológica aí, que os fios encontrados nos territórios do estudo compartilhado, nos sonhos, possam ser entrelaçados com tal grau de compatibilidade com os achados. São sugestões conjecturais, têm suas bases, mas é muito interessante, isso é que forma conhecimentos, não ciência também é isto, né? Essa articulação que há entre verificações de diferentes campos empíricos, né? Essa compatibilidade. Ao mesmo tempo, a tecelagem e percepção desses fios, que vêm dos primórdios, a aurora da Constituição e depois seguem na continuação da psique humana, abrem um enorme campo para expansões das concepções psicanalíticas sobre tais fenômenos. E aí, em negrito, terminando, eu faço a indagação. Territórios compartilhados e abertos para investigação por espíritos aventureiros na psicanálise. Tem um último parágrafozinho aqui, que acho que ainda dá tempo. Em virtude do tempo, não serão consideradas possibilidades de articulação do que acabou de ser apresentado com outros fios existentes na neurociência. No caso, sobre os sonhos nos processos de memorização e de tecelagem entre eles e os fios sobre o tema desenvolvidos por Freud e Bion. Escrevi a respeito em Mente, Corpo, Sonhos, um percurso intricado, um artigo de 1995 ainda na Revista Brasileira, e depois num outro trabalho, Agir, Alucinar, Sonhar, Como Fica a Árvore Sem Raízes, que foi publicado no livro Bion em São Paulo, Ressonância. Então seria isso. Obrigado. Obrigada, Paulo. Nós já temos aqui algumas perguntas. Queria comentar o quanto o título da mesa foi muito propício para os trabalhos. No sentido, a gente viu com o trabalho do território sendo dado com outros campos da ciência, e a Carmen mostrou como os sonhos vão compartilhando outros territórios dentro do próprio psiquismo e dos limites do psiquismo, né? Então, eu vou começar aqui, nós temos algumas questões, vocês podem continuar mandando, quem estiver assistindo. Tem aqui uma pergunta da Thalita Rodrigues de Oliveira. A pergunta:
Podemos pensar os sonhos em momentos traumáticos como esse da pandemia? Qual é a pergunta? Cortou um pouco. Como podemos Como pensar? podemos pensar os sonhos em momentos traumáticos como esse da pandemia? Sim, sim. Sonhos eles têm, né? E agora eu estou com o trabalho do Paulo na minha cabeça, né? Interessante, né? Eu achei extremamente interessante o que você trouxe, Paulo. E eu achei interessantíssimo. Eu vou ligar a questão do sonho aqui, da pergunta da Thalita. É, esses rituais de sacrifício me lembraram muito as atuações de alguns pacientes que não têm a capacidade de sonhar. Atuações como drogadição, atuações masoquistas, de se colocar em risco, que me lembrou esses rituais de sacrifício e que se repetem, repetem, repetem ao longo do tempo. E em alguns pacientes, eu tive um paciente assim. Então, da mesma forma, né, a gente pode pensar a importância do sonho, porque esses são pacientes que não sonham, quer dizer, não se lembram de sonhos, não têm o sonho. Você pode observar na sessão que são pacientes que não fazem associação livre, não são capazes de devaneio ou de associar e, portanto, incapazes de sonhar, não lembram de sonhos, né? Que o sonho tem essa função de elaboração. Ele tem uma função importante de memória, como o Freud trouxe, mas como o Bion trouxe também, de uma digestão dos acontecimentos, de todos os estímulos externos e internos. Ou seja, na pandemia, essa situação que nos invadiu, né, subitamente, né, na nossa vida pessoal e nós analistas na nossa vida profissional, uma invasão do nosso setting, né, e tivemos que repensar e reavaliar e tentar trabalhar, né, através da internet. Ela não só, e ela vai mexer também, então tem esse fator externo, essa invasão, e que vai repercutir também nos medos de cada um, né? Nas possibilidades. Vai haver uma diferença muito grande entre como cada pessoa vai conseguir lidar com essa situação. E nós temos visto naquelas, a gente poderia dizer aqui, simplificando muito, onde não existe a possibilidade do sonho, de sonhar, de uma função psíquica, né? De digestão dessas invasões, desses estímulos externos e internos, o medo, a morte passou a rondar-nos o tempo todo, aparecem as atuações, aparecem as somatizações, aparecem, enfim, todos esses fenômenos que mencionamos rapidamente. Então, o sonhar, e mesmo sonhos repetitivos, né? É muito interessante como os pacientes têm sonhado muito. Isso é uma observação comum a todos os colegas quando conversamos. Desde o início da pandemia, são inúmeros sonhos. Você quer falar alguma coisa, Paulo? Sim, eu estava lembrando, tem vários aspectos, mas de uma experiência que eu tive recente, dessa passagem exatamente do pesadelo para o sonho, com uma pessoa que, em análise, né, que em determinados momentos estava muito perseguida, não só pela questão dos riscos, né, nós estamos numa guerra e podemos a qualquer hora ser atingidas. Felizmente, essa trincheira que está trazendo essas desvantagens de nos comunicarmos à distância também nos protege, em primeiro lugar, de ir para as UTIs, e mais ainda de tomar um tiro aí do coronavírus e tal. Mas essa pessoa que em determinados momentos ficava muito tomada, não só pela pandemia, mas por uma outra questão que nós temos aí também muito intensa, que era as ameaças naquela época, estava ainda mais intenso, da questão de um golpe de Estado no Brasil, da questão do Bolsonaro. Ele teve um sonho aparentemente desligado de tudo isso, que o cachorro que ele tinha fugido, e ele ia atrás do cachorro, não conseguia, uma situação muito angustiante, que ele gosta muito do cachorro,
Mas as associações dele foram de uma situação na vida que ele já tinha passado depois de um cachorro que era dele, mas estava com os pais, e os pais tinham viajado, ele ficou guardando, mas o cachorro fugiu. Depois de 5 dias, ele não tinha jeito. Ele chegou num determinado momento e disse: eu vou me colocar como se eu fosse um cachorro, e aí saiu pela rua, perguntou a guardinha, chegou a uma distância imensa, conseguiu recuperar esse cachorro. E me pareceu que esse sonho era exatamente uma forma de sonhar uma situação na vida de muita angústia, quase de pesadelo que ele tinha tido, como ele estava tendo naquele momento em que ele tinha sido bem sucedido, tinha tido recursos para enfrentar, no caso até com êxito, na situação presente as coisas estão ainda em aberto da pandemia, mas enfim, era fundamentalmente uma oportunidade de trabalhar como apareciam naquela pessoa, através desse sonhar, também recursos psíquicos para estar representando possibilidades de lidar com situações de ameaça que, em momentos, esse vírus pode não estar nos atingindo no corpo, mas também tem suas repercussões psíquicas que, às vezes, podem ser paralisantes. Então, é uma experiência que me pareceu interessante, né? Nós temos aqui ainda a Luciane Portela Marim, parabeniza a mesa, fala que gostou muito da mesa, e ela coloca uma questão que é: adoecemos de diferentes formas, físico ou psíquico, porque nossa mente e psiquismo foi insuficiente para transformar sonhos não sonhados? Falhou o compartilhamento primário? Sim, suponho que você esteja. Oi, como que chama a pessoa? Quem que foi que fez a pergunta? Eu não... Luciane, Luciane. Luciane, interessante, sim. É interessante a sua pergunta. Eu suponho que você esteja falando dos adoecimentos em geral, os adoecimentos emocionais e os adoecimentos eventualmente vividos psicossomaticamente, né, que são vividos no corpo. Sim, como está um pouco relacionada com a pergunta anterior da Thalita, nesse sentido da relação primária de objeto e o desenvolvimento, como muitos autores estão propondo atualmente, de um aparelho psíquico capaz do sonho, um aparelho para sonhar, um espaço para sonhar. É muito estranho falar em aparelho quando falamos de psiquismo, mas Freud inaugurou isso, né, a questão do aparelho psíquico, e a gente precisa sonhar um pouco esses termos, né, e sair da concretude. Mas o sonho, ele vai se originar, não existe o desenvolvimento de de um psiquismo, da capacidade de sonhar, de dar sentido, ou mesmo a possibilidade de simbolizar, a não ser a partir de outro psiquismo, capaz de uma função alfa, de continência, daquilo que é a reverie materna, que o Bill chama de reverie materna, que é a possibilidade da mãe se identificar, de captar aquilo que um bebê está vivendo, né? E poder transformar dentro dela, tirar a toxicidade e devolver para a criança, né, esse sentimento. É aquele tati-bitati materno, né? Ah, você está chorando porque você está com fome, mamãe vai pegar, vai dar uma comida, nanana. A questão da voz, da melodia da voz materna também, que é fundamental, como diz o, o Levine, o Reed, né? A questão da memória, né? De como é uma junção entre o corpo, entre o sensorial e o psíquico, no desenvolvimento de uma capacidade de um aparelho para sonhar. É fundamental. Não existe um psiquismo, se origina a partir de outro psiquismo, em que possa haver sonhos compartilhados, sim, porque é isso que a mãe faz com o bebê,
Ela compartilha com o bebê os sonhos que ela está tendo, a reverie, o devaneio, a partir do que se passa naquele momento com a criança e comunica, e a criança recebe isso. Esse é um modelo para a situação analítica. Eu acho que a Carmen expôs muito bem, eu acho que a Carmen expôs muito bem essa pergunta. A gente pode ver se tem outras indagações. Nós temos aqui também um comentário da Patrícia Zacarelli Oliveira, que parabeniza também a mesa. E ainda a Luciane, ela coloca uma outra pergunta. Ela diz, seriam nódulos, câncer, esses tipos de sintomas, sonhos, pesadelos não sonhados e choros interrompidos? Manifestações buscando representações psíquicas ou representações de palavra? Essa questão é muito complicada. É uma questão que existem conjecturas a respeito, mas eu pessoalmente penso que é preciso um cuidado muito grande quando fazemos esse tipo de associação, que não é raro. O que a gente sabe é que, sim, o que você sabe, que dados a gente tem para se relacionar com essas histórias? Eu vou dar um exemplo do câncer, né? As pessoas falam, às vezes eu escuto algumas pessoas dizer, não, fulano fez câncer. Eu acho que a gente está longe de saber alguma coisa sobre isso, né? É sobre a interação psicossomática. O que que nós sabemos? Uma pessoa com depressão, ela tem uma diminuição da imunidade, tem. Nós sabemos de algumas doenças que chamamos psicossomáticas, do mesmo jeito que existem as somatopsicóticas, quer dizer, é exatamente o que eu estava dizendo. Vivências somáticas que não podem ser representadas e que levam a um quadro psíquico de terror, de psicose, né? Que é o inverso, que também ocorre, tem uma dupla flecha entre elas. E aí nós estamos num campo aberto, um campo que precisa ser muito investigado e com muito cuidado. Algumas manifestações psicossomáticas já estão sendo muito estudadas e temos boas evidências, né? Como em relação a anorexias, distúrbios alimentares, gastrites, dores de cabeça, e aí entra em jogo também o repertório de cada indivíduo. Porque eu penso que a psicanálise ela é um trabalho artesanal, e eu costumo brincar. Se nós não temos um polegar igual ao outro no mundo, você imagina um psiquismo, a mente, uma mente. Não existem duas mentes iguais. Então, do meu ponto de vista, isso tem que ser visto numa relação ao longo do tempo com aquela pessoa, os significados que tem para ela, o que representa aquele determinado sintoma, o que ela está vivendo naquele momento. Então, eu acho que nós estamos mesmo engatinhando ainda nessa área. Se a gente for pensar na psicanálise como uma ciência, ela é muito novinha, muito novinha. E precisamos de muita experiência ainda para poder afirmar, fazer afirmações definitivas nessa área que você levantou. Obrigada pela pergunta. Eu gostaria de dizer alguma coisa, talvez não, eu acho que a Carmen novamente já colocou o essencial, mas eu vou aproveitar a pergunta para dirigir a atenção numa outra direção, que seria o papel dos pesadelos, não apenas em não permitindo determinadas expressões e vivências no plano de situações psíquicas, né? Trazendo esses quadros mais extremos de quase desmentalização, mas são, digamos, formas de mentalização em que a consideração desses elementos é muito preciosa para nós acompanharmos certos
fenômenos como esse traumático está presente em modos. Eu pude falar pouco a questão do Turk, né, porque o tempo era muito restrito. Ele tem um outro livro que é ligado a desenvolvendo isso e aplicando mais as condições de vida atuais, a sociedade excitada, onde muito do que nós estamos vendo em internet, essa tribalização, que é algo. Houve uma mesa aí muito interessante, eu reli um trabalho fascinante do Freud, por causa do. Não foi agora no Congresso, foi prévio, eu acho, sobre a psicologia das massas e análises do ego, que como a consideração desses fenômenos de massa foram fundamentais para desenvolver, quer dizer, a questão dos territórios. O Freud foi para o território do funcionamento das massas, aproveitou o que o Le Bon tinha escrito, até ele tem uma questão como aquilo vai conduzindo o papel da sexualidade, a importância do homem como animal de horda, e ele discorda do Trotter, que sugere o homem como animal de manada. Mas talvez, eu penso que o homem é as duas coisas, no sentido de que também ele é tribal. E os conflitos ligados na horda, à sexualidade, tem totem um tabu, Freud desenvolveu isso extremamente. O que o Turk traz é abrir para essas tribalizações, que também são fenômenos que muito do funcionamento da psicologia das massas está presente, mas na condição atual, trazendo a formas primitivas de funcionamento que, com a internet, estão tendo um papel na vida moderna tremendo de criar formas muito primitivas, as chamadas fake news. Não, são esses processos, aquilo que o Turk apontava, como talvez no início da mente humana, fake news também, carregando certas representações, evacuando para as vítimas que eram. Enfim, era isso que eu dizia, nós temos aí um campo de observações, não só do que não é dito, não é pensado, mas essas formas de criação de significação, não só no plano cultural, social, na psicanálise, então, nem se fala, é só para abrir para uma outra dimensão de questões que esses trabalhos trazem. Né? Obrigada, Paulo. Aqui agora nós temos uma pergunta para você, Paulo. A Denir Camargo Freitas, ela diz que não ficou muito claro para ela o que seria a luz balão. Se você poderia falar um pouquinho mais sobre isso. A luz balão, ela está desde essa conjectura do papel que os sonhos pesadelos teriam tido a partir dos animais, desses rituais de sacrifícios primitivos, na própria origem da mente humana, quer dizer, luz balão, essa manhã, essa apreensão de uma possibilidade conjectural, né? Foi um dos elementos, mas a luz balão também, que é a necessidade de fazer essa tessitura. Eu tenho um outro modelo que eu utilizo eu acho que isso foi pouco explorado, de certa forma, nesse simpósio, ir, de fato, para os outros territórios, talvez por essa dificuldade de que o outro modelo que eu uso é da garimpagem. Às vezes, como, digamos, o sonho nos animais, os rituais de sacrifício, cada um desses autores trazem, né, são o que eu chamo pedras preciosas, mas que nós precisamos trazer para o interior da psicanálise e lapidar com as articulações, com todo o acervo de elementos que nós temos na psicanálise para construir esta certa joia. Aí essa imagem da luz balão condensa uma série desses elementos. Por isso que o poema do Cabral me foi inspirador, deu um certo sentido, claro, com a beleza poética enorme que esse poema tem, para pensar essas coisas também e servir de imagem da tecelagem. Né? Não sei se clareia um pouco mais. Nós temos aqui agora uma outra pergunta do Butan. Ele agradece a riqueza das exposições
e gostaria de saber o que ambos pensam sobre o lugar do imaginário e realidade social de uma época na constituição dos sintomas e dos sonhos, dado na sua presença como elemento traumático que demanda elaboração. A realidade a que o analista e o analisando estão sujeitos. Vocês querem que eu repita? Quero. É bom. É É bom mais repetir. complexo. Gostaria de saber o que ambos pensam sobre o lugar do imaginário e realidade social de uma época na constituição dos sintomas e dos sonhos, dado na sua presença como elemento traumático que demanda elaboração, realidade a que o analista e o analisando estão sujeitos. Sim, eu espero, quer dizer, isso é uma pergunta complexa que poderia levar uma longa conversa, né? Uma longa conversa. Quer dizer, na sua pergunta, né, ela já traz a importância do imaginário, né? A importância da cultura e de todo o repertório individual, né, de simbolização que cada um possa ter para lidar com essas situações traumáticas e atuais. Eu não sei se você estava pensando, quer dizer, eu penso aí que a cultura ela tem um papel importante através da introjeção. Né? Do mesmo jeito que cada um de nós introjeta os valores maternos e paternos, toda a cultura ela traz elementos que podem facilitar, não é, a elaboração, um contato maior consigo mesmo, com o outro, com as suas dores, com suas experiências emocionais, ou levar numa outra direção. Não sei muito bem se é isso que você. Depois você especifica, se eu não sei se eu estou entrando no que você está propondo, que é a questão de como da cultura atual, né, desse distanciamento e das questões dos nossas crianças, dos nossos jovens e desse novo mundo que se vislumbra e com o qual nós estamos lidando agora. Nós estamos vendo que as redes sociais elas podem ter uma função muito útil e de aliviar o trauma nesse sentido, permitindo uma comunicação, permitindo que nós estejamos aqui hoje trocando experiências, podendo conversar, mas ao mesmo tempo ela pode ter um uso de alienar a pessoa, os jovens ou mesmo adultos da realidade, do contato com o outro, da possibilidade de sonhar. De novo, eu volto à questão do indivíduo em psicanálise, né? Mas vai depender muito do repertório de cada um, sintetizando, e que eu penso que a cultura pode contribuir, né? Facilitar o desenvolvimento emocional de uma época ou de um grupo, ou obstaculizar, dificultar o desenvolvimento. E, claro, as conjecturas imaginativas, né? O imaginário é fundamental nesse sentido. Eu gostaria de aproveitar dessa pergunta, que de fato é muito complexa, mas tentando relacioná-la mais com a temática que nós estamos tratando e visualizar uma coisa que me parece muito interessante, fazendo uma comparação de elementos traumáticos que estavam presentes quando Freud estava criando a psicanálise, e que aparecem principalmente através de um dos sonhos que o Freud apresenta na interpretação dos sonhos, com o quadro que nós temos atualmente nesses aspectos de uma tribalização muito mais intensa e com essas coisas que eu tinha colocado antes, né, podendo ver esses elementos das mobilizações para o fake, para o ritual do sacrifício, e que, com esse olhar desta conjuntura presente, nesse sonho do Freud, a gente vai poder ver que esses elementos estavam presentes de uma maneira mais atenuada,
dá para rever hoje. O Freud interpreta o sonho dele, obviamente ele apreende esses aspectos, embora vá dar força a outras raízes e não a esses elementos traumáticos. O sonho que eu estou me referindo é o sonho em que o Freud coloca que o meu amigo R é o meu tio José, onde a questão fundamental aí é que nesse sonho o Freud sonha que contatos que ele teve com dois amigos que estão sendo preteridos para cargo de professor, situação também em que ele, Freud, estaria, e os dois amigos são preteridos, não tem esperança, e o Freud também não tem, mas ele tem um sonho em que, de certa forma, ele, no sonho, né, depois ele rebate isso no plano manifesto, nas considerações, rebate, eu digo, no sentido que tem, os sentimentos são diferentes, ele leva ao sacrifício os dois amigos, porque ele associa que este amigo é o tio, ele disse, na vida real não tem nada a ver, mas o tio tinha sido condenado por uma falcatrua e o pai de Freud, num determinado momento, fez uma referência de que ele não era má pessoa, era um simplório. E o amigo R aparece com as características faciais no sonho do tio José do Freud. E o outro amigo que o Freud tinha encontrado, que também estava nessa situação de preterição, esse amigo tinha tido lá uma questão com a mulher que fez uma denúncia contra ele, era uma coisa falsa, uma chantagem, mas também isso seria contra a nomeação dele. Então, o Freud traz como no sonho ele faz, então esse outro teria o aspecto delinquencial do tio, o outro amigo do simplório. Então, de certa forma, o Freud está também vivendo uma situação traumática ali, toda uma perseguição ainda daqueles primórdios do que depois vai gerar toda a coisa do antissemitismo muito mais intenso. E ele, no sonho, ele funciona levando os dois amigos ao sacrifício através de fake news, quer dizer, deformando. Quer dizer, o Freud vai colocar uma das coisas que ele discute, as fontes, certas vivências infantis, né? Ele discute esse sonho e leva as associações dele, que também são pertinentes, mas é interessante como esse aspecto do sonho lidando mais com o presente, com essa situação traumática, não fez parte de como sendo uma força mobilizadora, mas sim as situações infantis associadas a ele. Só para a gente pensar como essa questão do social, do que vai acontecendo nele na psicanálise, se a gente olha, e também com essa visão dos outros territórios, como nós temos uma tecelagem aí de elementos que enriquece a apreensão de vários aspectos desses fenômenos mentais. É um ponto aí também a levantar. Né? Então, o Bernardo escreve de novo, ele agradece as respostas, que sem dúvida não podem ser categóricas. Temos muito a pesquisar em abas das direções, o que agrega a cultura e o social para a vida e também o desagregador. Mas nós temos aqui uma outra pergunta, Cibele Dutra Pires, se relaciona com isso que o Paulo estava agora. Ela, primeiramente, gostaria de parabenizar a mesa e gostaria também de que a Carmen e o Paulo aprofundassem o desejo manifestado em pesadelos. O desejo manifestado em pesadelos. Bom, obviamente, é uma situação um pouco... Eu vou tentar colocar aqui rapidamente, de uma maneira mais simplificada, de como eu vejo, como eu escuto os sonhos. Eu vejo o pesadelo muito mais ligado a essas tentativas de elaboração, né, do que propriamente uma realização de desejo. Embora você possa pegar, né, você pode olhar e você pode encontrar o que pode parecer
vamos dizer, punições terríveis, agressões ou desejos, né, ligados a pulsões e que não podem ser contidas pelo eu e que vão aparecer imagens que o sujeito não tolera, não pode caber em si e ele acorda. Mas eu vejo o sonho como uma mitologia pessoal, uma construção do indivíduo. Ele vai, de alguma forma, dar algum sentido, juntar elementos que estão dentro dele, claro, com a emoção e o afeto predominando, em busca de um sentido, em busca de uma narrativa. Sabe, como as histórias, o sonho ele tem esse aspecto, uma narrativa que o sujeito faz para si mesmo quando ele acorda. Né? Ele tem vários elementos que aparecem no sonho e a narrativa é feita quando ele vai sonhar o sonho. Isso que eu chamo sonhar o sonho. Depois que o sujeito acorda ao sonho mesmo, nós não temos acesso. Nós temos acesso à narrativa que é feita pelo indivíduo que viveu aquela experiência intrapsíquica. E ele busca, e aquele sonho, aquele pesadelo, é uma tentativa, do meu ponto de vista, de digerir seus medos, suas emoções, os fatores externos, o trauma e o pesadelo, eu penso, ele, embora você possa detectar e dar uma outra interpretação no sentido mais freudiano, não é assim que eu vejo o sonho. Eu vejo o pesadelo como uma impossibilidade de sonhar aquele sonho, porque ele tem um impacto muito grande, isso que eu chamo espaço psíquico para sonhar. Quer dizer, a capacidade que eu penso que é importante desenvolver durante uma análise, de que cada um de nós possa sofrer as suas dores. Um espaço para a dor. E é um paradoxo, porque os pacientes nos procuram para se livrarem das dores, mas eu penso que o nosso trabalho consiste em ajudá-los a sofrerem as suas dores, as dores da vida, que não são fáceis, né? Como já dizia Guimarães Rosa, viver não é fácil. E os pesadelos, sim, são sonhos interrompidos. Mas acho que o Paulo pode Essa, falar, per- né? não, essa pergunta me levou, numa livre associação, a me recordar de algo que apareceu na apresentação da Rosine Perelberg, não sei, na apresentação inicial, não sei se vocês acompanharam, uma paciente que ela apresenta que, num primeiro momento, e tem toda uma história de vida, de um encantamento pela mãe, e que, na análise também, no período inicial, desenvolve um encantamento pela analista. Até um momento em que, surpreendentemente, essa moça entra num estado de uma certa desorganização mental intensa e aparece na análise. Até fiz uma pergunta a Rosine sobre esse ponto no trabalho dela. Tanto na vida, ela tinha saído um tanto de um estado, desse estado de encantamento, que também era aprisionante com a mãe, porque também a mãe não permitia que ela tivesse uma certa identidade. Isso está tudo lá no trabalho que a Rosine apresentou. Então, tem esse desejo, acho que num determinado momento da análise, aparece como ele pode gerar o pesadelo dessa perda da identidade, que na vida a moça parece que se apoiou, não houve muitos detalhes a respeito, num irmão mais velho, que tinha, era dito que tinha aspectos cruéis, mas devia, também tem outros, era uma pessoa meio fascinante, um grande artista e tal, e ela se apoiou também nesse irmão. E na análise, quando essa figura apareceu e foi trabalhado de uma forma, um dos aspectos cruéis, ficou uma terra de no man lands, terra sem homens, e a paciente entrou num estado de pesadelo aí. Quer dizer, eu penso que talvez essa questão de como um desejo que pode ter essas repercussões mentais, tirando uma integridade da pessoa, também é registrado, e num determinado momento isso pode aparecer passando ao pesadelo, né, uma
como livre associação de uma situação que pudesse ter a ver com sua indagação. Não é raro nós vermos situações em que essas intensidades de fixações, o Meltzer tem todo o trabalho do que ele chama o claustro, né, de pessoas que ficam aprisionadas nesses estados de desejos e de fixações que também se associam muito com disrupções mentais, que, aliás, esse próprio encantamento alucinósico já tem muito disso. Né? Só complementando nessa pergunta, algo que eu queria acrescentar e que eu não disse, que é um termo do Caes que eu gosto muito, da polifonia dos sonhos. Os sonhos são polifônicos, os sonhos têm diferentes vértices, facetas, através dos quais nós podemos nos aproximar dele. Isso é isso. Eu tenho uma pergunta, assim, bastante teórica para Carmen, porque em vários momentos você, quer dizer, no tom do seu trabalho, usa a ideia do não representado, né? E alguns, mesmo desses autores que você usa, falam de um irrepresentável. Eu queria saber se para você tudo é não representado ou se haveria um irrepresentável, do seu ponto de vista. Sim. Boa questão. Sim, eu penso que eu só posso conjecturar sobre o irrepresentável, né? Suponho que sim, que sim. Eu penso, junto com Bion, que nós temos o inconsciente, aquela analogia que ele faz com os vestígios de uma cauda ou fendas branquiais, né? Tumores de células branquiais ou o cóccix, né? Como que podem gerar tumores ou de repente trazer, se manifestarem, né? Vestígios de répteis, de peixes, de aves que nós temos no nosso corpo. Da mesma forma, o inconsciente, esse inconsciente que abre para o desconhecido e o infinito, eu só posso conjecturar sobre a possibilidade de algo que seja irrepresentável. Mas eu prefiro pensar como não representado, né? Uma visão um pouco, vamos dizer assim, eu tenho uma fé no desenvolvimento do psiquismo humano, da mente humana. Eu acho que ela é toda muito recente. E eu tenho uma certa fé científica, fé analítica, de que com o desenvolvimento da humanidade, com o crescimento, porque isso vem também da experiência, quanto maior o desenvolvimento, o espaço psíquico aumentado, a possibilidade de você entrar em contato com verdades suas, sentimentos, emoções, porque essa questão da verdade é sempre a verdade da própria pessoa, não tem nada a ver com uma verdade ou a verdade das suas dores, da vida, de que, né, estamos no mundo contando histórias para nós mesmos, né? Narrativas para nós mesmos. Elas começam com as histórias maternas da mãe que conta para a criança, né? E ela vai organizando o mundo, né? Isso, pegar aí a questão da mitologia do Paulo, da sociologia, os rituais, isso começa nos rituais, nas próprias mitologias, que foram... A mitologia é uma tentativa de dar sentido ao mundo, né? Que o homem mais primitivo vivia, as forças da natureza, aquilo que ele está sujeito, ao desamparo imenso que nós vivemos e a forma como somos jogados no mundo. Então, essas narrativas, de alguma forma, vão dando conta dos terrores, do desamparo, da percepção de que a gente não sabe coisa nenhuma, né? Que como dizia o Freud, não mandamos nem na própria casa, não sabemos de onde viemos, não sabemos para onde vamos, podemos contar histórias para nós mesmos, né? Narrativas que organizam
e que tranquilizam. Essas histórias maternas que podem ir evoluindo e virar teorias, pode virar ciência, pode virar, por exemplo, toda uma antropologia, pode virar física. Não deixam de ser, essas histórias depois podem ser chamadas de psicanálise. Teorias que vamos construindo para dar conta desse imenso desconhecido em que nós estamos, que sabemos muito pouco sobre nós mesmos e sobre o mundo. Eu acho que eu me perdi um pouco da sua pergunta, que era a questão do não representado. Ah, voltei. Então, eu penso que o desenvolvimento seria essa possibilidade de entrar em contato com aquilo que vai emergir em determinado momento da vida. Eu acredito num desenvolvimento maior. O irrepresentável, né? Vamos pensar na pulsão de morte, claro que você está se referindo a isso, né? Eu prefiro pensar como não possível de ser representado, mas fica a escolha de cada um, né? Porque essas histórias, cada um escolhe a que melhor lhe parece. É uma questão muito ampla, realmente, sua indagação, mas aproveitando o que nós trouxemos, eu acho que uma área das concepções do Bion que, digamos, devem ser colocadas em debate maior é sobre a noção do elemento beta e como essa noção do. Porque ela muitas vezes é associada a essa não representabilidade. E é interessante como isso vindo do outro território, o papel do traumático nessas experiências primordiais, tanto em animais como nos rituais de sacrifício das situações muito intensas, se trata de representações também, né? Os elementos beta, por como eles não podem ser processados, mas ter um processamento mental num determinado sentido, se associa muito, e aí tem toda uma questão filosófica grande do Bion, a base filosófica dele no Kant, mas tem o incognoscível, a coisa em si, mas tem outras filosofias que dizem, como a do Pace, por exemplo, que nós não podemos falar do não conhecido, porque os objetos, os fenômenos estão sempre apresentando signos deles, e a mente humana lida com. Então, é uma área de discussão, mas muito ampla, aí de quais são as bases filosóficas que estão. Não é uma questão simples, de fato, mas é interessante esse aspecto de que, como os pesadelos, os elementos beta, digamos, dos animais nos rituais primitivos, eles tinham um sentido muito importante, como eu acho que continuam a ter, como signos impregnados de uma tal realidade, mas no princípio talvez tenham sido fundamentais na preservação, representar essas questões mais importantes para aqueles seres que tinham. O Bion fala hoje, no sujeito psicótico, é aquele que não pode dormir nem pode acordar, mas os animais, digamos, isso favoreceu, digamos, a ele. Então, como isso é uma área riquíssima para a gente olhar para essas outras, não fechar nada, mas pelo menos pensar que tem várias maneiras de abordar essas questões. Sem dúvida. Muito obrigada. Nós estamos chegando ao fim da nossa mesa, do nosso tempo. Queria agradecer muito a todos que mandaram suas perguntas e assistiram, e a vocês pelo debate tão rico. E acho que realmente a gente pôde aproveitar muito. Querem falar alguma coisa? Eu só gostaria de agradecer essa oportunidade de troca, de conversa, agradecer a você, Paulo, e a todos que participaram e enviaram suas perguntas. Obrigada. Também quero agradecer a Bruna, a Carmen, a todos que estão nos assistindo, e com a esperança de que a gente possa ir continuando a conversar, apesar das trincheiras, né?